Professor, pode começar. Bom dia, bom dia! Bom dia, meus amigos, seguidores aí da Pepita Utility Token. Rodrigo Mentor aqui, CCO, chefe de comunicação da Pepita. Estamos dando início aí a mais uma live do nosso AMA no metaverso da Pepita, trazendo aí o tema do nosso propósito, né? Do propósito da Pepita. A gente vai falar bastante aqui com detalhes de riqueza aí com os nossos amigos Odair Rodrigues, nosso CPO, nosso responsável por produtos, desenvolvimento de produtos, Mauro Stopato, nosso CTO, responsável pela área de conhecimento, nosso mestre da área financeira também. Então, o bate-papo vai ser muito legal. Gostaria aí de convidá-los a dar um alô, dar um bom dia aí a todos e a gente dá início ao nosso AMA. Lembrando a todos aí que a gente está recebendo perguntas pelo nosso Telegram e nos stories do Instagram lá, Pepita Global, no Instagram também, tá bom? Estamos disponíveis aí, nossa área de marketing, relacionamento, está recebendo aí as informações, as perguntas, para poder estar passando aqui para a gente ao vivo e a gente está podendo responder vocês. Beleza? Daí, Mauro, sejam bem-vindos a mais essa live AMA no Metaverso Pepita. Bom dia a todos, obrigado aí, mentor, pelo convite, obrigado, Odair, obrigado aos demais membros do conselho. Estamos aqui prontos para esse bate-papo, para esse debate, para essa conversa aqui. Bom dia, bom dia. Já que todos estão aqui, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar um pouco do propósito da Pepita. Antes, eu gostaria de chegar uns avisos aqui para vocês. O primeiro deles é que vai lá no YouTube, por exemplo, começa a seguir o nosso canal, que a gente vai publicar os vídeos lá. Se não segue no Instagram, vai lá, segue no Instagram. Deixa ativado o sininho do Instagram para quando tiver live você ser avisado. É importante falar também que a Pepita não entra em contato por WhatsApp, por telefone, SMS, nada, a gente não entra em contato com ninguém. Qualquer problema que você tiver, vai no canal oficial que é no site, vai lá no chat e tira a dúvida que você precisar. E lá no Telegram a gente tem um gerente de comunidade que vai te ajudar também a resolver alguns problemas, tá bom? Outra coisa importante é que a gente está no momento de teste, né, de listagem, de conexões, de integrações com vários atores do mercado para listagem, e a nossa wallet passa por várias atualizações nesse período. Então, não fiquem preocupados que é uma atualização normal, logo ela estabiliza e você vai poder ter acesso novamente à wallet, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no site, explica lá o que aconteceu, que o nosso time está para te atender, tá bom? Bom, outra coisa também bem importante, sobre o propósito da Pepita, eu vou ler aqui novamente minha colinha aqui, né, que o texto, apesar de não ser grande, a gente precisa ler ele para a gente relembrar, né, do propósito da Pepita e poder discutir com vocês, debater e falar o porquê nós estamos aqui, tá bom? Eu vou começar aqui então lendo um trechinho, tá bom? E a gente segue o nosso papo. Quem tiver pergunta já pode ir mandando, tá bom? Pessoal da produção, dê um toque aí quando tem pergunta para a gente responder, que a gente já vai respondendo, tá legal? Bom, o propósito da Pepita é unir o mercado tradicional e o mercado descentralizado, aproveitando o melhor de ambos os mundos, né, podendo oferecer para essa economia geral. O conceito, né, dentro desse propósito, o conceito geral de lastro, né, que se refere ao ouro, por exemplo, depositado em algum país, ele serve como garantia para uma moeda, ou seja, as emissões dependem, né, do volume da sua reserva de ouro. No entanto, o padrão de lastro acabou em 1971. Então, esse contexto é para explicar um pouco mais como a gente está inserido nesse propósito, tá? E mesmo assim, a confiança criada ao passar dos anos ainda existe no modo como as pessoas geram relacionamento com o dinheiro tradicional. E a união se faz necessária com a tecnologia, mais confiança na atualidade, no caso da blockchain, devido ao seu caráter descentralizado, né, evitando assim que afete a economia, erros contábeis, fraudes e facilitando as diferentes operações dentro do ecossistema. Então, nesse ponto aqui que a gente defende, que descentralizar, né,
a reserva de valor, de repente, o estoque, né, daquele produto que está lastreando, pode ser uma solução com o uso da blockchain, tá bom? A gente vai se aprofundar nesse assunto que ainda a gente entende que ele é complexo. Então, a união desses dois mercados, né, criar um utility token Pepita, esse é o propósito, e com todos esses exemplos econômicos do nosso propósito, também é para permanecer como referência, oferecer informações e dados que já o mercado mundial caminha para o diálogo de regulamentação, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Que a gente tem um propósito de unir esses dois mercados, mas a gente também trabalha com essa possibilidade que já está caminhando, né? Então, a regulamentação é inevitável. Então, esses dois mercados, eles precisam caminhar juntos. E o nosso propósito é fazer isso funcionar de uma forma bacana. Tá bom? Então, esse é o propósito da Pepita. Quem quiser conferir mais, fala no nosso site, no nosso blog, tá bom? Lá também tem um fórum que você pode comentar, discutir com a gente isso, perguntar, escrever lá que a galera vai responder. Bom, eu devo lembrar aqui também, falando de blockchain, falando de mercado descentralizado, né? Falando de criptografia, que é esse mundo novo que a gente está entrando agora, hoje se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção. Não sei se vocês sabem. Então, é bem importante a gente lembrar que a criptografia, eu pelo menos considero, uma ferramenta importante para resolver problemas desse tipo. Bom, era isso por enquanto, pessoal, sobre o propósito. Mauro, palavra com você. Obrigado, Daí. Esse debate a respeito do propósito nosso, ele é um debate que ele é muito rico. Quando nós falamos em relação a mercado descentralizado e centralizado, várias questões elas podem ser trabalhadas e discutidas e conversadas. Mas os aspectos principais que eu vou enumerar aqui, eles estão relacionados à confiança e eles estão relacionados à alavancagem. Eu quero dizer com esses dois pontos. No começo, em relação ao nosso propósito, o Odair colocou muito bem uma série de questões que estão relacionadas ao propósito da Pepita, que é a união do mercado descentralizado, mercado centralizado, e ele mencionou a questão do lastro, do ouro, que existiu algumas décadas, até algumas décadas, em torno de 50 anos, nós tivemos o ouro como lastro da quantidade de moeda existente. Esse lastro já não existe mais. Então, alguns argumentos que podem surgir. Hoje, por exemplo, alguns argumentam que o Bitcoin seria o novo lastro, o novo ouro. Porém, o Bitcoin ele não tem nenhuma capacidade de extração em termos físicos do metal e nenhuma custódia física desse metal, no caso o ouro. Então, qual é o grande mérito do Bitcoin? Que nós já conversamos aqui, estamos sempre aprendendo todo dia. O grande mérito, na verdade, é justamente a própria blockchain, não é isso daí? Então, esse é o ouro do Bitcoin, é a blockchain e todos os ativos, todos os tokens que vieram a partir desta tecnologia, deste conhecimento, e se nós estamos aqui hoje é que foi desenvolvido essa tecnologia, esse conhecimento descentralizado, que é rastreável, e que é imutável e que pode ser conferido tudo que é lançado de cada projeto, tudo que está proposto e se o que é executado confere com o que foi programado. Isso é um ponto. Quando nós falamos de confiança, nós falamos também da confiança de cada moeda. Então, nós só podemos abordar a questão das moedas físicas. Por que o dólar hoje é uma moeda de confiança, de grande confiança? Porque a economia americana ainda é a maior economia do mundo. Então, apesar no mundo físico, nas relações comerciais, esse eixo já, na prática, já se deslocou para a Ásia, então as trocas comerciais de mercadoria, de riquezas, de volumes reais e físicos, eles não
não mais tem um peso relevante nos Estados Unidos, a moeda ainda americana ainda permanece como a mais confiável. Mas são coisas que estão em constante movimento. Um outro ponto que nós podemos abordar é a relação das intervenções governamentais e da autorregulação através do próprio mercado. Existe um debate bastante interessante que nós estamos também nos fundamentando nele, que foi um recente debate entre o Peter Schiff e o Alex Massimpi, em que eles tratam justamente, é um debate entre um fundamentalista e um representante do mercado descentralizado, né? E os assuntos que surgiram nesse debate, que nós vamos compartilhar com todos vocês, é em relação à questão do governo, do desequilíbrio na economia mundial e o papel do SEC, o papel do Federal Reserve, do Banco Central Americano nesse contexto. Hoje o Banco Central Americano funciona como um regulador, um banco central da economia mundial. Então, uma vez que ele mantém esse equilíbrio instável do volume de fundos, da recompra de títulos e da emissão e da emissão constante, do volume constante de recursos grandiosos, né, no mercado mundial, com a manutenção da comercialização desses títulos, ele mantém um equilíbrio no mercado. Porém, um ponto bastante crucial desse contexto é a questão da inflação. Então, um princípio fundamental econômico, quando nós temos um excesso de moeda em circulação, nós também temos excesso de consumo e nós temos uma desregulação no preço. Então, nós estamos vendo, mesmo sem levar em consideração guerra da Ucrânia, mesmo sem levar em consideração pandemia, esses dois pontos são muito importantes e fortaleceram esse cenário de desequilíbrio, mas mesmo sem esses dois elementos nesse cenário econômico mundial, nós já estamos vivenciando um cenário de grande inflação. Fortaleceram esses dois eventos, reforçaram esse desequilíbrio. E para manter uma economia em funcionamento, o Fed abre mão, então, desse expediente de recompra de títulos. Está chegando um momento, então, que, para conter esse desequilíbrio de inflação em excesso, as taxas de juros estão sendo elevadas em vários pontos do mundo. O Brasil foi elevado fortemente, mas o que é mais importante em termos mundiais é a elevação da taxa de juros no mercado americano. O Fed tomou a decisão de aumentar agora, há poucos dias, essa banda, que lá não funciona uma taxa fixa, funciona por banda, então a banda lá está entre 0,25 e 0,50, mas, além disso, o mais importante foi a ata do Fed, apontando que eles continuarão nesse caminho de alta de juros e tirarão o pé do freio da recompra de títulos. Isso aí vai ocasionar aí uma mudança no cenário econômico mundial. Então, mas onde nós entramos nesse contexto todo? Nós entramos justamente nessa possibilidade e nesse projeto e nessa realidade de estarmos, sim, unindo esses dois pontos aí, descentralização e centralização. Como? Nós temos uma proposta e diversos projetos, diversas negociações de utility. Então, o nosso token, ele tem a possibilidade de alavancar diversos projetos e de ter a garantia de valor, digamos, o lastro nesses ativos de projetos minerais e de outros projetos, e a utilização como moeda. E, além disso,
A questão da... Eu estou agora ouvindo o meu eco aqui, não sei se vocês estão ouvindo também. Por isso que eu interrompi a minha fala. Não, eu estou ouvindo também, o Mauro. Ah, ok, ok. Bom, E o então pessoal aí eu vou deixar pessoal da no ar esses pontos, porque o volume de conhecimento de informações é muito grande, e vou passar a bola aí para o meu companheiro aqui, o Odair, se ele quiser complementar, e para nós continuarmos esse debate aí, e seguirmos nessa linha ou abordarmos outras questões. Está no mudo, Odair. É Agora isso sim, né? agora. De fato, né, Mauro, essa discussão de reserva de valor, do lastro, essa discussão de o que é seguro e o que não é, por que, que os bancos centrais estão fazendo isso, o pareamento do dólar, né, com outros ativos, realmente é uma discussão, para mim, ainda complexa, que não domino 100% esse mercado financeiro, né? A gente acaba tomando conhecimento, né, de algumas práticas, e dentro do que a gente está ali no dia a dia, a gente vai se formando e vai, obviamente, construindo ali uma opinião, né? E, óbvio, tomando alguns cuidados com o nosso modelo de negócio para não deixar, de repente, ali alguma dúvida pairando sobre o que a gente vai fazer. Mas ainda, eu volto a dizer, né? Eu tenho falado nas últimas conversas nossas, né? Que ainda é tudo muito novo, e ainda existe bastante discussão, então existe bastante alinhamento ainda. Eu acho que um ponto importante, Mauro, que você comentou ali, né, sobre a questão de como o Fed, né, como o Fed olha para essa economia, eu tenho lido bastante, né, bastante gente que está no mercado cripto, né, bastante gente da área de finanças tradicional, falando, né, de como os bancos centrais pretendem, por exemplo, centralizar as reservas de valor. Então, se a gente pensar, por exemplo, também nesse máximo aí que eles vêm falando, que cada banco central vai ter a sua própria moeda digital, né? No Brasil, a gente tem o Pix, e aí eu não vou entrar nessa seara agora, o Pix, mas não deixa de ser uma moeda digital. Do outro, para quem não sabe, né, para você fazer uma transação em Pix, seu dinheiro já tem que estar depositado no Banco Central lá para poder fazer a transferência. Então, não deixa de ser uma reserva para poder executar. E eu acho que a mesma coisa precisa acontecer na tokenização, né? Precisa ter uma reserva ali para, de repente, essas coisas ficarem viáveis, garantir uma segurança para quem está se submetendo a esse risco, né? Não deixa de ser um risco, mas ele precisa ser um risco que eu acho que deve ser um risco seguro, Mauro. Por exemplo, puxa vida, quando o Bitcoin estiver caindo, para onde que eu vou? Né? Estou fazendo esse gatilho aqui para onde eu vou, porque quando você está, por exemplo, na bolsa tradicional e você tem ali sua diversificação de investimentos, do que você comprou, né, de ativos, de papéis, você vê uma ação caindo e você vai ter que optar por uma outra, para não perder tanto, provavelmente, se posicionar. Eu não sei se isso é uma estratégia. Eu, por exemplo, como não conheço de investimentos ali na prática, estou navegando ainda, se eu perceber que está caindo, eu vou tirar, né? Não vou deixar cair até o ponto lá que eu considerar que eu posso perder. Acho que a mesma coisa acontece no criptoativo. E se a gente pegar esse gatilho aí que você falou da reserva, né, de como essa economia tem que girar, e quanto mais esse token estiver capilarizado, quanto mais pessoas estiver usando, eu acho que fica mais difícil dele sofrer grandes quedas, grandes volatilidades. Por isso que o dólar é tão forte ainda, né, Mauro? Todo mundo usa, né? Ele serve para quase tudo. Então, por isso que ele está na vida das pessoas e é difícil ter grandes volatilidades dependendo de onde você estiver. Então, eu acho que ainda a tokenização tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acredito que é importante ter uma reserva que dê um lastro ali para que as pessoas sintam um pouco de segurança para poder usar. Mas, do outro lado, a descentralização precisa entender que é uma vontade de quem constrói um utility token. E descentralizar é a longo prazo, né? Eu sou muito crítico, às vezes, com o Bitcoin, porque, assim, se existe uma pessoa só
uma pessoa que tem uma quantidade muito grande, né, de Bitcoin, para mim significa que centralizou ali esse percentual em uma pessoa só, né? As transações podem ser centralizadas, mas o ativo está na mão de uma pessoa só. E aí, se eu ficar falando sobre isso, os haters vão encher o saco, mas eu não considero ainda, né, ainda o Bitcoin descentralizado. Claro que se a gente falar de, eu vou confiscar os tokens, a criptomoeda, aí é um outro assunto, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa a se discutir, né? Mas eu acho que é complexo uma hora ainda, sabe, esse assunto. Toda vez que eu entro nele, vem me vindo coisas, sabe? E aí, quando começar a falar, eu sempre vou cair nessa de centralização e descentralização, e eu tendo sempre a criticar o Bitcoin ainda. Porque são muitas empresas que têm uma quantidade muito alta, são muitos investidores que têm uma quantidade muito alta, então eles mexem com o mercado. Então, se mexe sozinho, o mercado centralizou para mim, entendeu? Ok, entendi. Complementando e reforçando o que você falou, daí, então a questão... Bota no God, mano, bota no God. Ok. Complementando, então, o que você falou, a questão da... Complementando e corroborando o que você falou, né, a questão do dólar, então, ele permanece ainda com peso no mundo, porque justamente por causa da confiança, né, a palavra mágica aí, né? Ainda que as relações comerciais não sejam mais dominantes por ele, né, mas a confiança ainda permanece. É assim como a imagem da relação do lastro, né, econômico do ouro permanece na imagem das pessoas em relação à economia. Esse é um grande diferencial, da Pepita, da proposta da Pepita, né? Essa capacidade de extração de diversos projetos na área mineral, ela funciona como uma imagem positiva para a gente, uma realidade, uma imagem positiva, porque existe essa riqueza material. Então, nós unimos esses dois mercados porque nós também estamos descentralizados e também temos o aspecto do utility. Então, esses diversos projetos que estão em andamento para o uso não só a questão da garantia e da reserva de valor, por esses aspectos que eu abordei anteriormente, mas a utilização. Então, essa questão da confiança também está relacionada à utilização. Então, o dólar é utilizado pelo mundo todo, nas transações comerciais. No mercado centralizado, principalmente, o Bitcoin, com todas essas deficiências que nós já apontamos, que o Odair abordou, ele também, por ser o primeiro mais antigo, ele também estabelece uma certa confiança, porque ele também está em uso em vários países, inclusive com depósitos em diversos bancos de países importantes, inclusive, depósito em Bitcoin. A nossa vantagem, justamente, ela advém dessa questão. Assim como o Bitcoin, temos utilidade, porém, nós temos o lastro, né? Então, essa confiança, essa é uma construção constante que nós iremos apresentar ao mercado aos poucos, os nossos projetos, as nossas implementações, que temos certeza que gerarão cada vez mais confiança. Algumas coisas nós já somos pioneiros, várias coisas, né? Nós fomos o primeiro AMA no metaverso da América Latina. Nós somos um dos primeiros também nessa proposta nossa aqui, também na América Latina. Então, nós temos uma série de vantagens. Um aspecto importante, mudando um pouquinho de assunto, que eu abordei em relação aos desequilíbrios e o papel do Banco Central americano fazendo esse papel de regulador do mercado. Um aspecto interessante é o seguinte: um assunto que surge é que o mercado, por si só, pode se regular. Isso é um aspecto importante da questão da descentralização, de sair da mão dos governos, né? Nós passamos a ter milhares de governos, né, através
dessa descentralização, entre aspas, milhares de governos, entre aspas, mas tanto os governos como o mercado em si, em alguns aspectos, eles podem e geram desequilíbrios e geram bolhas que elas estouram. Mauro, eu não entendi o que você falou, então eu vou me fazer entender aqui. Por exemplo, essa questão hoje do Banco Central americano, ela está gerindo desequilíbrios provocados pelos próprios governos, pelo excesso de gasto, pela emissão excessiva de moeda, por desequilíbrio na questão de gastos excessivos com algumas categorias profissionais do próprio governo. Então, isso é um desequilíbrio, uma bolha monetária, digamos assim. Porém, existem bolhas econômicas ao longo da história que também foram provocadas pelo próprio mercado. E, em alguma medida, por ausência de regulamentação. A regulamentação não é a mão pesada do governo dizendo o que se pode fazer ou não. A regulamentação é um conjunto de regras para evitar alguns desequilíbrios. Sou liberal, sou capitalista, só para deixar claro, mas eu quero fazer essas observações. Mas quais exemplos? Nós temos a bolha de 29, Mauro, mas isso tem 100 anos. Sim, mas foi um excesso de produção. Foi um excesso de produção e aí, de um dia para a noite, entre aspas, nós tivemos uma quebra da economia mundial, que teve efeitos, inclusive, sobre o Brasil, aqui na época da áurea da produção do café, exportação de café. Nesse momento, os produtores tiveram que, em algum momento, colocar literalmente fogo na produção para tentar equilibrar o preço através da destruição física de mercadoria. Isso é um exemplo. Outro exemplo, mas tem muito tempo, então vou falar um exemplo recente do subprime. O subprime foi a bolha do financiamento imobiliário nos Estados Unidos. Mas não houve um subprime no Brasil. Não houve, porque nós temos alguns mecanismos de alavancagem muito menor, com regulações muito menores no sentido de dar um freio a essa possibilidade de uma alavancagem em excesso. No Brasil, nós estamos à frente nesse sentido. O programa Proger de recuperação da década de 90, ele estabeleceu alguns critérios após a crise asiática, em que nós impedimos que um subprime ocorresse no Brasil. Então, nós demos um certo freio no nível de alavancagem, o que não aconteceu nos Estados Unidos. Então, lá houve o empréstimo do empréstimo, o seguro do seguro, o resseguro do resseguro do resseguro. Então, criou-se uma bolha de valorização, uma bolha de comercialização de imóveis. Em determinado momento, essa bolha estourou. Mas como regular e conter essas fragilidades? O mercado criou mecanismos, sem ser através da mão do Estado propriamente dito, que são as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas devem, a princípio, cuidar dessas questões. Então, a agência reguladora não é um ministério, a agência reguladora são pessoas que ocupam cargos através de mandatos, pessoas do mercado, pessoas com características profissionais e de conhecimento que tenham a capacidade de trabalhar em aspectos regulatórios em diversos aspectos da economia, na energia, nas águas, e, enfim, uma série de pontos positivos para a economia dos países, né? Isso é uma maneira de evitar essas bolhas sem uma forma, entre aspas, mista, né? É a própria economia, o próprio mercado que está regulando através das agências e não através de elementos de governo. Então, essas ocupações, essas posições não são e não devem ser por critérios que não sejam técnicos, né? Então, isso aí são alguns aspectos que eu queria abordar. As moedas digitais, elas já estão sendo criadas, e já foram criadas, já estão sendo criadas pelos governos também.
esse movimento da tokenização, esse movimento cripto é um movimento atual, presente, não é mais o futuro, é um movimento que não tem mais freio e que domina, vai dominar cada vez mais os aspectos econômicos mundiais. Então, por exemplo, na questão da descentralização, nós poderemos operar relações com mercadorias de exportação de minérios, por exemplo, através de contratos cripto, onde o nosso token pode funcionar como uma garantia da liquidação dos contratos. Então, são uma série de possibilidades, uma série de caminhos que já estão aí no trilho, em andamento, e que eu não quero me adiantar aqui, mas acho que estou dando algum spoiler ou outro de forma pontual. Essa é toda a riqueza do debate em relação às possibilidades e às realidades, né? Essa questão aí das bolhas e de desequilíbrios econômicos, tanto ocasionados principalmente por governos, mas eventualmente ocasionados pelo próprio mercado, é interessante abordar, porém, uma informação relevante que nós buscamos aí nos debates e na literatura e na realidade é que bolhas de títulos, por exemplo, e bolhas de imóveis, por exemplo, cada uma delas sozinhas são 100 vezes maiores que os ativos digitais, mesmo o volume dos ativos de quase 2 dezenas de ativos digitais existentes, nós não estamos nem de longe em nenhuma hipótese próximo de nenhuma bolha. Como é que se afirma? Eu afirmo porque existem 100 trilhões de dólares em títulos, existem 100 trilhões de dólares em títulos imobiliários, existe 1 trilhão de dólares em moedas, em tokens, em criptoativos. Então, nós estamos ainda num processo de construção. A credibilidade, o valor dessas moedas, elas se darão pelo próprio histórico de cada projeto. Então, quem são as pessoas envolvidas nos projetos, o que elas já realizaram, quais são as empresas que dão avalizam esses projetos, empresas envolvidas, quais são os custodiantes, enfim, os atores envolvidos em cada projeto específico darão essa credibilidade ao projeto. Então, o projeto que, como o Odair falou na apresentação de ontem, né, o mais importante são as pessoas. Então, as pessoas, os projetos e as empresas, com as suas bagagens, com seus históricos e as suas credibilidades, vão chancelar e transformar em realidade, pavimentar essa realidade para cada projeto específico. Se o projeto, vamos falar aqui a parábola da construção na rocha e a parábola da construção na areia. Se o projeto for construído na areia, vem o vento, vem a água, vem a chuva, vai derrubar. Mas se o projeto é sólido, se ele é bem construído, se ele tem uma boa proposta, se ele tem pessoas e organizações sérias envolvidas e propósitos de valor, e eles estarão, então, alicerçados na rocha, não é qualquer vento, qualquer tempestade e qualquer inundação que derrubará essa construção. Então, com essas outras observações aqui, eu passo a bola aí para nossos debatedores aqui, o Odair, o mentor, se quiserem complementar. Você ainda está no mudo ainda, Odair. Caramba, nessa altura do campeonato, né? O cara não ativa o microfone. Foi uma aula, hein, Mauro? Eu peguei vários insights aqui. Muito bacana mesmo. Nossa, se a gente se aprofundar nessa discussão, a gente vai longe. Eu até gostaria de propor uma live, de repente, no Instagram, para a gente falar sobre isso com um pouco mais de, vamos dizer assim, mais crítica, um pouco mais incisivo, porque o debate desse assunto, cara, ele é muito legal, né? Para a galera, para fixar bastante, né? Acho que é bem bacana. Não vou me alongar não, tá bom? A gente está aqui há quase 30 minutos já. Bom, eu vou perguntar para a produção se já tem alguma pergunta. E, senhorito mentor, fica à vontade se você quiser
colocar algum assunto em pauta, tá bom? Enquanto o pessoal vê se tem pergunta lá. Beleza, Odair. Realmente é um assunto que vale a pena a gente se aprofundar e, enfim, ter um pouquinho mais de tempo. De repente, uma live no Instagram fica mais tranquilo da gente passar aí 1 hora, né? Enfim, com mais tranquilidade. Cara, como você falou, foi uma verdadeira aula aqui. O Mauro, agradecer ao Mauro. Perguntar, estamos aqui também com o Transferete junto com a gente, ver se ele quiser fazer algum comentário aí também. Então, a gente está aguardando aqui, ver se tem alguma pergunta. Rodrigão, quer falar? Quer colaborar aí também? O mentor, posso complementar aqui? Eu acho que um ponto interessante, se não tiver nenhuma pergunta e não tiver mais ninguém. Eu acho que um aspecto interessante também, a questão do amparo, já que nós estamos falando de lastro assim, de conhecimento técnico, né? Nós temos 2 correntes, né, no mercado financeiro que dão lastro às decisões de investimento, mercado financeiro tradicional, mercado de capitais, né, que é a análise fundamentalista e a análise técnica, né? A análise fundamentalista, então, ela verifica os fundamentos nesse mercado. Ela analisa os fundamentos das companhias, né? Análise de índice, etc. E a análise técnica, né? Ela também chamada de análise grafista, ela analisa aspectos do desempenho, do desenrolar, do comportamento de preços, né? E as decisões se dão em função dessas 2 realidades, né? Elas não são necessariamente conflitantes, elas são complementares, né? Essas duas escolas do pensamento e amparos teóricos para decisões no mercado de capitais, e também elas servem de fundamento para o mercado cripto. Elas também servem, porque também no mercado cripto existe a questão do movimento de trader e também existe a questão dos fundamentos. Esse aspecto que eu abordei anteriormente, da credibilidade, os fundamentos das organizações, ou seja, a solidez das empresas por trás dos projetos, elas podem nos apresentar índices, indicadores, resultados econômicos, além do capital intelectual e do histórico das pessoas envolvidas. Isso também é um bom fundamento, né? E um importante, não só o que ela já deu, mas a perspectiva. Isso é interessante, muito interessante. E talvez tenha um valor até maior. Qual a projeção da expectativa de geração de riqueza? Qual a projeção de geração de caixa? Isso aí, para qualquer projeto de investimento, ela tem um peso muito grande e complementando, qual o capital imaterial disso aí, intangível, qual a riqueza intangível por trás dessas relações de força, né? E a questão da volatilidade, a questão do grafismo, a questão do trade, é importante também, porque ele dá liquidez também aos ativos, não só ativos tradicionais, mas também como criptos. Então, no mercado de capitais tradicional, então nós temos um mercado primário, que é o lançamento das ações, mas no mercado secundário, ele é a comercialização dos ativos. Se não tiver comercialização de ativos, eu não tenho liquidez. Se eu não tenho liquidez, eu não giro essa máquina. Então, é importante também, além da utilização, da utility de cada um ou outro projeto específico, no nosso caso, ele está envolvido, mas a questão dessa navegação, lógico, pode ter mais ou menos oscilação. Essa questão também do trade, ela é importante, porque ela dá liquidez a esses ativos, ela também dá liquidez aos tokens e aos criptos. Só fazer esse pequeno complemento aí, estou à disposição aí dos demais para ouvir, para aprender e para responder alguma pergunta. Muito bom, Mário, essa sua colocação final, né?
às vezes o pessoal não compara, né, o mercado tradicional de ações, né, de papéis, com o mercado de criptomoedas, né? A volatilidade, ela acontece por variáveis parecidas, né? Porém, a diferença é que o mercado ele não fecha, né, da criptomoeda, ele é 24 horas por dia. Então, eu gosto de sempre dar o seguinte parâmetro. Enquanto na bolsa tradicional você fecha às 17 horas, e se você perdeu, tem que esperar abrir novamente para se recuperar, quanto no mercado de criptoativo, 24 horas não fecha. Então, a capacidade de você se recuperar pode acontecer nas próximas 6, 12 horas, e por aí vai, né? Porque o mercado está ali, né, 100% funcionando. Muito legal essa explanação, Mauro. Eu acho que é um assunto ainda para discutir bastante. Eu anotei, cara, vários pontos aqui que estou aqui super coçando aqui para falar dele, mas vamos com calma. Posso falar uma frase de efeito? Fala aí. Nós já falamos, eu esqueci de falar aqui ao vivo, nós já conversamos uma vez. A nossa CVM, ou nossa SEC, é o mercado. Exatamente, é o mercado que diz as regras. São 7 dias por semana, são 24 horas por dia, e quem regula, quem dá o preço, quem diz se o projeto é bom é o mercado. O mercado vai dizer, vai chancelar. É o blockchain e etc. É isso aí, perfeito. Produção, tem perguntas? Se quiserem, pode mandar aqui no WhatsApp, ou se alguém aí quiser falar a pergunta. Quem tiver no palco, por favor, fique à vontade, a gente ativa o microfone. Eu já questionei aqui, parece que não tem, mas eu queria tentar aqui, o Transferete está com problema de internet aí, mas eu acho que ele tá tentando aí colaborar aí, dar uma palavra final aí também. Rodrigão, se você quiser tentar aí agora. Ativa o God, Rodrigão, e manda bala. Manda ver. God Mic. Fala, galera. Bom dia. Estão me ouvindo? Estou por aqui, acompanhando. Muito importante esse debate referente ao mercado, às questões centralizadas, descentralizadas. Mas, para não alongar muito, que esse debate, se deixar, a gente se estende bastante. O mais importante, como a gente mencionou, e vocês comentaram também, é a utilização, né, da Pepita Utility Token no mercado e com impacto nas pessoas, com foco nas pessoas, com foco num projeto bem construído, com um grande alicerce, né, com a possibilidade de um crescimento gigantesco e como o próprio Mauro mencionou, não é qualquer tempestade do mercado que vai fazer essa estrutura gigantesca que está sendo construída pelas pessoas, pelas instituições, pelas parcerias que a Pepita está desenvolvendo, que vai abalar. Então, um dos propósitos principais da Pepita Utility Token é ficar no mercado e alavancar, gerar oportunidades não só para as pessoas, mas para todas as instituições nesse mercado de união centralizado e descentralizado. Né, Aldair? Muito bem, Rodrigo. Muito bem, é isso mesmo. Unir os dois mercados, né, de uma forma bacana, não deixar de descentralizar o que precisa descentralizar, e o que é centralizado, eu acho que não pode sair da linha de visão nossa aqui, porque, querendo ou não, as pessoas que não conhecem nada sobre criptoativo, né, precisam aprender ainda bastante. Então, a gente está aqui para tentar fazer uma união dos dois lados, né? Vamos dizer assim. Mas ainda é um trabalho longo, né? A gente está aqui para só a sementinha, né? Estamos plantando e vamos lá. Vamos para frente. Tem perguntas, Rodrigo, aí? Daí, a princípio não. Fiz um outro questionamento aqui, mas a princípio não. O pessoal está devagar nas perguntas aí, mas Deixa eu perguntar aqui no WhatsApp, peraí. A galera deve estar lá focada na gravação, só um instantinho. Enquanto isso, pessoal, a galera que está no Telegram aí, dá um joinha para quem está ouvindo bem, quem curtiu. Galera no YouTube também, está assistindo, já acompanha aí, dá uma curtida aí na nossa página para acompanhar, ativa o sininho para os próximos vídeos, para as próximas lives.
É isso aí. Rodrigo, o pessoal falou aqui que não tem pergunta, tá bom? Então, eu acho que por hoje a gente já pode encerrar aqui. Calma aí que eu acho que tá vindo uma pergunta aqui, Ray. Segura aí. Tá vindo? Tá vindo? Vamos lá. Segura aí que eu acho que vai vir uma pergunta aí. Vamos lá. No último AMA, galera, que a gente vai ter do nosso cronograma, vai ter surpresa, hein? Compartilha com seus amigos lá, compartilha com a galera. O último AMA vai ter uma apresentação bem legal sobre esse mercado, sobre a Pepita. Algumas novidades que a gente vai divulgar. E uma surpresa no final, que eu não vou falar agora. Vai estar lá no Instagram. Quem estiver acompanhando vai ver. Daí a pergunta aqui do Luciano Félix, na verdade é uma pergunta. Bota no God, Rodrigo, para você falar aí para a galera escutar. Eu estou no God. Tá? Ah, beleza. Eu pediram para comentar aqui sobre a questão da segurança no ouro e a custódia descentralizada, né? E a gente absorveu aí alguns comentários, né, de perfis aí na internet sobre esse tema, né? Uma das preocupações das pessoas, né, é a intervenção de governo com relação à questão de custódia. Então seria interessante a gente falar sobre essa segurança nossa da Pepita em relação ao ouro e a custódia descentralizada, se há alguma proposta com relação a isso também na Pepita. Legal. Essa é uma pergunta bem capciosa, Rodrigo. É uma pergunta, assim, um tanto complexa de responder, porque vamos partir do ponto, né, que qualquer ativo, né, qualquer ativo que a gente guarda ele em algum local, ele, se ele não estiver bem guardado, né, e aí bem guardado significa com processos, né, um processo logístico, significa com processo regulatório, um processo fiscal, né, e que ele esteja de acordo com a legislação local. Se a gente falar, por exemplo, do ouro, né, talvez falar de como acontece uma extração de ouro seria um tanto longo aqui e talvez algumas pessoas não entenderiam, e a gente pode falar desse assunto depois com mais calma e aprofundar ele. Mas imagine que a gente tem um ouro, né? Vamos supor que uma mineradora, ela vai lá, minera o ouro, ela guarda o ouro, e aí depois ela bancariza o ouro. Estou dando só esses 3 passos aqui, que é um passo um pouco mais fácil de entender. Galera, eu vi que deu uma oscilação aqui na internet. Quem estiver me ouvindo aqui dentro do metaverso, dá um coraçãozinho aí, por favor, só para eu ver se está chegando bem aí. Fica se estiver chegando bem para vocês, vai estar chegando para a galera que está da produção que está gravando. Coraçãozinho ali, quem chegou bem. Opa, beleza. Então, ali no papo de teu coração, então, significa que está chegando. Então, estou dando esse exemplo desses 3 passos, por exemplo, de uma mineradora que minera o ouro, depois ela passa para uma lapidação e vai guardar. Então, vamos supor que essa empresa, né, que minera e ela guarda, vamos supor que ela guarde em um banco, né? Assim como a gente espera que seja guardado num processo normal. Se foi guardado em um banco, ele passou por todos os processos, né? De guarda seguro e tudo mais. Agora, quando a gente disser assim, bom, por algum motivo, né? O governo, ou sei lá, ou esse banco, sei lá, houver um problema, é óbvio que nós vamos ter esse risco, né? De repente, ser penhorado, confiscado e por aí vai. Então, essa garantia que a Pepita, por exemplo, essa segurança na capacidade de extração, e a palavra fala bem, né? Segurança na capacidade de extração. Se houve capacidade de extração, e essa capacidade que foi fomentada pela Pepita, ela aconteceu de fato, então a gente tem ali uma reserva, né, desse ativo guardado a nosso favor, por exemplo, tá bom? Então, a gente não pode revelar os acordos que a gente fez ainda, bastante coisa está sob sigilo, a gente vai revelar logo mais no decorrer do ano. Mas se essa guarda, né, essa custódia, essa mineração, ela foi bem feita e ela está bem guardada, com todas as auditorias possíveis, né? Então, durante um período razoável, você tem uma segurança nesse ativo ali para poder você correr esse risco de comprar o token, né? Então, isso é um ponto assim ainda complexo. Eu estou medindo as palavras para falar, porque ainda é um assunto sensível, né, para a comunidade cripto e também para o mercado tradicional, não só de commodities, tá, gente? De mercado como um todo. Então, a preocupação que a gente tem aqui é assim, bom, se nós vamos ao mercado com o Utility Token, tokenizar
uma produção de minério, esse acordo precisa ser muito bem feito, essas empresas precisam ter uma segurança adequada, e aí sim a gente vai fazer um acordo com essa galera. Mas o risco de ter um confisco, por exemplo, mentor, igual o comentário lá do post, né? Ele é um risco em qualquer lugar do mundo, né? O risco está em toda esquina, na verdade, né? Mas se a gente trabalhar certinho, né? A gente deixar as documentações tudo transparente, o risco vai acontecer da mesma forma que acontece em qualquer outro mercado, tá? Por exemplo, faz um IPO de uma empresa X, aí sai uma notícia lá que, sei lá, a empresa está envolvida com uma corrupção, por exemplo, as ações caem. Isso é normal em qualquer mercado. Então, o nosso risco também, ele é bem parecido, né? Às vezes o risco é bem maior, né, de queda, porque o mercado criptoativo ainda está em aprendizado. Então, não tem muito o que falar, mentor, sobre além disso, sabe? É bem complexo. E a custódia, né, desse ativo ao nosso favor, ela vai obedecer às regras de mercado tradicional. Então, não tem para onde fugir. E é uma regra e são coisas que qualquer pessoa vai poder verificar, consultar, para poder entender se ela se arrisca nesse ativo ou não. Então, é bem tranquilo o entendimento para quem já está aqui, tá? Para quem está chegando agora, vai ter que estudar bastante, tá bom? Beleza. Posso fazer um complemento, senhores? Vai lá que tem outra pergunta aqui, mas fala aí, Mauro. Só falar uma palavra mágica desse processo todo aí, chama-se rastreabilidade. Para dar mais credibilidade e segurança no processo, né? A rastreabilidade, ela é um elemento importante disso aí. Perfeito, Mauro. Beleza. Bem colocado, Mauro. Eu não queria falar da rastreabilidade, né? Porque a gente vai falar nos próximos anos de como, né, acontece esse registro na blockchain daqueles acordos que a gente tem na tokenização, né? Mas vamos aprofundar, tá, gente? Próxima pergunta aí, então. Vamos lá. A pergunta do Matheus Rodrigues. Parabéns pelo comentário, Daí. Nessa união dos mercados, qual lado vocês vão dar foco? Descentralizado ou tradicional? Eu tenho outra pergunta aqui depois, tá? Caraca, Matheus, que pergunta legal, hein? Sabe o grande lance, cara, desse negócio de unir o mercado descentralizado e o mercado tradicional? É simples assim, oferta e demanda. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de quando você faz o lançamento de uma criptomoeda e eles fazem o chamado airdrop, né? Então a galera distribui ali um monte de tokens no começo, distribuiu, aí acontece a data da listagem. Na data da listagem, o que é comum acontecer? As pessoas vão lá e vendem os seus tokens. O que acontece com o preço do token, da moeda? Ele cai. Porque nós tivemos uma grande quantidade de pessoas comprando em longo ou espaço de tempo, uma quantidade muito grande que ela não é proporcional ao valor ou à quantidade de pessoas ali que estão circulando dentro do ecossistema. Aí, quando a gente fala de mercado tradicional, é a mesma coisa, né? Então, quando a gente começar de fato as operações, a gente vai observar de uma forma orgânica o que está acontecendo. Então, se a gente perceber que a demanda maior ela está no mercado descentralizado, o nosso foco vai ser o mercado descentralizado para que um equilíbrio venha, talvez, impulsionado pelo mercado tradicional. Eu estou filosofando essa resposta aqui porque exatamente a gente não sabe o que vai acontecer, né? No mercado de criptoativo, amanhã pode acontecer que o Bitcoin, do nada, suba para $100 mil, mas também é provável que ele caia para os seus $20 mil. Estou brincando, tá, gente? Isso foi só uma piadinha, tá? Então, só brinquei só com antes de cair $20 mil, tá? O Bitcoin, não se assusta, foi uma brincadeira. Mas, de fato, é uma pergunta complexa, mas o foco vai ser demanda, oferta e demanda. Onde tiver mais demanda, a gente vai exigir um pouco mais da gente, né? Beleza, Daí. Estamos com a outra pergunta do Márcio Oliveira aqui também. A Pepita vai oferecer soluções diretas para o mercado dos mineradores? Faz parte do propósito? Soluções diretas, sim. O que significa oferecer soluções para a área de mineração? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da profissionalização de ambientes como esse.
Quando a gente mergulhou um pouquinho para entender esse mercado, a gente percebeu que algumas áreas elas não estão 100% profissionais. O que eu quero dizer com isso? Tem locais, por exemplo, que eles não têm um controle, por exemplo, específico do que eles produzem, né? E isso acontece por quê? Porque esse mercado ele ainda tem um desafio muito forte, que é um desafio de intermediação de negócio. Então, são muitos intermediadores que, em determinado momento, o controle operacional dessa extração ele acaba se perdendo. Tá? Não vamos comparar aqui, por exemplo, a área de mineração, por exemplo, como uma Vale do Rio Doce, tá bom? Então, não pode se comparar empresas muito grandes com esse cenário. Mas a demanda maior talvez venha desses menores que ainda, na área, por exemplo, do garimpo, são considerados ainda meio disruptivo demais para aquela região. Né? Então, o comércio, por exemplo, desse setor, ele ainda precisa se profissionalizar um pouco. Tá? Então, soluções diretas para eles vai ter sim, né? Elas vão obedecer algumas regras, como, por exemplo, ESG, né? Para eles poderem ter capacidade melhor de trabalhar, e talvez soluções no dia a dia, como aplicações que facilitem eles poderem comercializar e interagir com o mercado tradicional, que é, por exemplo, comprar alguma coisa com o TikTok, né? Então, por exemplo, um meio de pagamento. Isso é uma das coisas, por exemplo, que provavelmente vai ter no aplicativo, enfim, isso são coisas que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas respondendo bem resumidamente, vai ter, tá? Beleza, daí. Eu acho que é isso. Daí foi, cara, bem respondido aí, né? Vieram boas perguntas, né? Depois da aula do Mauro aí, né? Foi bastante importante aí. Mauro quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já estourou um pouco no tempo também, já. Não, está completo aqui, mentor. Obrigado, agradeço. Eu acho que é bom a gente segurar um pouco, senão a gente ainda vai ter mais diversas lives do AMA aí pela frente, né? Bastante conteúdo importante vai vir aí pela frente, então vocês que estão assistindo aí, vão acompanhando aí no nosso Telegram, no nosso Instagram, no YouTube. Enfim, clica no sininho aí para estar acompanhando, porque próxima terça-feira, a gente está de volta aí às 10 horas. Show de bola, daí. Pessoal, vão ter muitas dúvidas, questionamentos, e a gente promete aí sanar todas elas aí até o final dos AMAs. Vai vir bastante perguntas e respostas, bastante conteúdo relevante aí para vocês. Beleza? Daí, obrigado mais uma vez. Mauro, obrigado aí pela aula de sempre. Transferete aí também, pessoal que está acompanhando a gente, produção, toda a equipe aí que está dando todo o suporte para a gente, todo o back-office aí, todo mundo que está fazendo esse trabalho acontecer. Todos vocês são importantes. Cauê, que não pôde estar junto, Isis também. Beijo para todos. E a gente aguarda vocês aí no próximo AMA, na próxima live aqui junto com a gente no Metaverso da Pepita. Obrigado a todos, um ótimo dia e vamos em frente. Um abraço. Valeu, gente.